A paz de Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, estamos refletindo na lição da EBD, lição de número 7, nesse dia 16 de agosto de 2020, debaixo do tema Neemias, um restaurador fiel. Essa lição vai nos dar uma exortação, nos trazer uma exortação, nos dar uma chamada de atenção com relação ao nosso cuidado com a obra de Deus, o nosso zelo pela causa do Senhor. Então, eu convido você, durante esse período, estarmos juntos na reflexão dessa aula. Essa aula, a nossa revista adotada é a revista alternativa do pastor Ezequias Nunes da Silva. Ele é o autor dessas lições e trouxe por título, a revista tem o título Revista Crescimento. Ela é extremamente voltada para dar orientações, e nesse tema trimestral ela vai estar falando exatamente sobre cadê os fiéis da terra. Então a gente já estudamos sobre alguns dos fiéis, que ele escolheu alguns para trazer para nós uma orientação e uma base daquilo que nós precisamos para que tenhamos o cuidado, como alguns servos do Senhor mantiveram cuidado em serem fiéis e zelosos pela causa de Deus. Hoje nós estaremos estudando a vida de Neemias. O versículo-chave encontra-se no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 16, que nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, no desenvolver da lição, a gente vai ver a razão pela qual foi falado essas palavras por meio de Neemias, e ela traz aqui por síntese. A síntese da lição diz assim: dedicar-se à obra da restauração requer renúncia e muita fidelidade ao Senhor. Então, renunciar quer dizer abrir mão de muitas coisas que dão prazeres para o nosso ego, para poder declarar fidelidade ao Senhor, dedicando a sua obra. Na meditação semanal, tivemos alguns versículos que nos colocou familiarizado com a lição, que a segunda-feira foi Neemias 1:2, fala sobre Anani, irmão de Neemias. Terça-feira, Neemias 1:4, choro de Neemias, o choro de Neemias. Quarta-feira, em Neemias 2:1, Artaxerxes, o patrão de Neemias, que era o rei lá na Babilônia, nesse período. E quinta-feira, Neemias 3:6, a porta velha. Sexta-feira, Neemias 6:11, um homem como Neemias não foge da batalha. E no sábado, João 10:10, o ladrão veio a roubar, matar e destruir.
Jesus veio dar vida com abundância. Então, e para a nossa meditação bíblica introdutória, o livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 9, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assustei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e abertos os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de modo de todos os corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos e os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esse é o texto que foi tomado como base para o que vamos estudar nesta aula. A introdução da lição nos diz assim: estudaremos hoje sobre a fidelidade do homem que reconstruiu os muros de Jerusalém, que possamos extrair um excelente aprendizado desta lição, através da vida de Neemias, o restaurador fiel de Israel. Então, o Neemias é considerado restaurador fiel, porque enfrentou todo tipo de situação complicada no propósito de restaurar os muros da cidade de Jerusalém, e com muita garra e temor e tremor e trabalho, ele entrou na batalha e não cedeu até que
tudo concluído. Vamos então ao primeiro tópico, que fala sobre um restaurador fiel, quebrantado. Esse primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. Que o primeiro dele é interesse por seu povo, o segundo, Neemias chorou, e o terceiro uniu lamentos com jejum e oração. Depois nós vamos ter o segundo tópico, que terá também 3 subtópicos, que o primeiro tópico diz a fidelidade na restauração. Aí ele traz como subtópico, primeiro, o bom testemunho do restaurador fiel. O segundo subtópico, os propósitos do restaurador fiel. E o terceiro é 52 dias de restauração. E já o terceiro tópico, que vai falar sobre o restaurador fiel, não desanima. Aí ele traz também 3 subtópicos que são os seguintes. Primeiro, um fiel não recua diante da oposição. Segundo, um fiel não se atemoriza. Terceiro, um fiel não foge. E daí a gente vai estar extraindo dessa lição assunto extremamente importante para a nossa vida. Vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico, que fala sobre o estresse, ou melhor, o interesse pelo seu povo. Ao ver seu irmão Anani, a primeira coisa que Neemias fez foi perguntar pelo seu povo que estava em Jerusalém. O crente, que é um restaurador fiel, na igreja, preocupa-se com o estado dos seus irmãos. Quando não temos nenhuma preocupação em saber como estão aqueles que pertencem ao nosso convívio, é porque há algo de errado em nossa vida de comunhão. Então, na realidade, irmão, todo crente, algumas pessoas dizem, eu me preocupo com a minha vida, não quero saber da vida de ninguém. O crente não pode agir assim. Se a igreja é um corpo, como que o corpo não vai se preocupar? Esse corpo só está bem ajustado quando todos os membros do corpo estão funcionando normal, estão bem, tudo dentro de uma normalidade. Então, um crente que não se preocupa com a vida do seu irmão, principalmente aqueles irmãos do nosso convívio direto, né? Às vezes trabalhamos junto em equipe, às vezes faz parte do ministério, ou mesmo faz parte da congregação, a gente precisa observar, e quando a gente sente a ausência do irmão, a gente precisa, de fato, estar tendo preocupação, perguntar e ver se há alguma necessidade, o irmão, e procurar atender. Esse é um sinal de que o irmão tem comunhão. A igreja de Cristo precisa ter comunhão e precisa se preocupar com a necessidade dos seus irmãos. Não é verdade? Vamos lá. O segundo subtópico aqui fala sobre Neemias chorou. Quando seu irmão relatou o estado do povo, Neemias chorou ao saber da notícia. Paulo nos orienta: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Parece que nos dias atuais só estamos nos alegrando com os que se alegram e não mais chorando com os que choram. Atualmente, só queremos cumprir a primeira parte deste versículo, esquecendo-se da segunda parte, irmãos? Onde tem festa, está um oba-oba, tem um ajuntamento, forte ajuntamento, mas onde há momentos de necessidade, onde há problema de enfermidade, onde há problema de carência, é difícil ver ajuntamento de pessoas para ajudar, né, irmãos? Então,
que a igreja possa se despertar no tocante a isso, que possamos de fato nos despertarmos. Porque o dever do crente, nós, como cristão autêntico, para transmitirmos um testemunho de autêntico cristão, precisamos de fato termos preocupação com a necessidade alheia, principalmente dos domésticos da fé. O terceiro subtópico fala sobre unir o lamento com jejum e oração. Para mudar aquele quadro, Neemias não somente chorou e lamentou por muitos dias, mas também jejuou e orou perante o Senhor, nosso Deus dos céus. Através desse propósito, o Senhor começou a agir em favor de Jerusalém. Quando surgirem as dificuldades, não podemos abrir mão destas duas armas poderosas, que são o jejum e a oração. Então, irmãos, muitas vezes as coisas complicam na nossa vida e a gente, às vezes, se esquece dessas duas armas poderosas que temos para nos afligir nossa alma, quebrantarmos diante de Deus, para que possamos, de fato, alcançarmos misericórdia do Senhor. Então, o jejum e a oração são armas poderosíssimas que nos quebrantam, mostram o nosso quebrantamento diante do Senhor, e aí, nesse quebrantamento, o Senhor nos socorre. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? A palavra diz que nosso socorro e fortaleza, bem presente na hora da dificuldade. Mas quando a gente clama, quando a gente busca, quando a gente reconhece o nosso estado de decadência, de fragilidade, e a gente recorre a Ele com quebrantamento, Ele socorre. Então, o jejum e a oração são armas poderosas para nos conceder força para combater e alcançar a vitória. O segundo tópico fala sobre a fidelidade na restauração. No processo de restauração, não existe tempo para distração. Não podemos jamais permitir que o nosso contexto atual, ou qualquer que seja o cenário, venha travar o avanço da igreja fiel. Então, irmãos, a igreja não pode se misturar, a igreja não pode se deixar levar, a igreja precisa manter o seu propósito, manter a sua linha de espiritualidade, buscando ao Senhor, se dedicando, confiando no Senhor. A gente não pode abrir mão por circunstância alguma. Então, nossa adoração que cabe ao nosso Deus, ela não pode ser impedida. Então, a gente precisa buscar o Senhor, precisa ter confiança no Senhor, e se a gente está ocupado numa obra, a gente não pode trocar por circunstância alguma. É muito fácil nos nossos dias as pessoas deixarem para o Senhor o tempo que sobra, unicamente o que sobra. A gente não abre mão dos nossos compromissos pessoais para poder dedicar-se à obra de Deus. E aí, quando alguém faz isso, é tomado como espanto, né? Porque deixou os seus afazeres para cuidar da obra de Deus. É preciso a gente ter cuidado. É claro que Deus sabe muito bem daquilo que você precisa fazer para suprir a necessidade da sua família, a sua necessidade pessoal. Deus sabe muito bem. Mas a obra de Deus não pode ficar abandonada por causa simplesmente das nossas ocupações com nossos negócios pessoais e da nossa família, e deixando a obra de Deus em terceiro plano. Então, tenhamos cuidado. Precisamos cuidar da família? Sim. Família, no terceiro plano, né? Primeiro, você é Deus. Segundo, você, cuidar de você. Depois, cuidar da família. Depois, a igreja. Então, mas a igreja não pode ficar esquecida. Deus vai dar um momento para tudo. Muita gente está esquecendo, tira o tempo da igreja por qualquer motivo. É verdade? Quantas pessoas que não vão à escola dominical porque trabalhar a semana toda, tem que dormir até mais tarde, tem que
praticar o seu lazer no horário da escola dominical, é fazer feira e tudo mais. Precisa ter cuidado, não abandonando o momento que você tem de adorar, de buscar, de armazenar conhecimento. Tem que ser dedicado ao Senhor, escola bíblica dominical, no culto à noite, preparar tudo. Muitas pessoas que, o domingo, ela deixa o culto para poder buscar um lazer qualquer, uma atividade qualquer, que não agrada a Deus de abandonar a adoração ao Senhor por qualquer que seja o motivo. Então é preciso ter vigilância nisso e esse negócio de se deixar levar, influenciar. Mas quanto tempo você não faz isso? Você está ocupado com a grande obra, de maneira que você não pode abandonar. E Neemias foi, depois nós vamos encontrar no decorrer da lição, que ele foi o que ele respondeu para aqueles que queriam lhe tirar dessa tarefa, dessa missão tão importante que ele estava no propósito de realizar. Ele estava realizando. Ok? Vamos ao primeiro subtópico, que fala sobre o bom testemunho do restaurador. Então, o restaurador, ele vai comparar aqui os crentes, aqueles que se dedicam à obra de Deus, como restaurador. Aqueles que é restaurar? Restaurar é renovar o que está velho. Então, nós, na igreja, sempre tem tarefa como essa, de cuidar de alguma coisa e renovar alguma coisa. Quando Neemias foi pedir ao rei carta para poder edificar os muros, obteve imediatamente a permissão do monarca para os seus objetivos. Se ele não fosse um excelente empregado, certamente não conseguiria êxito no seu pedido, mas devido ao seu bom testemunho na corte de Artaxerxes, Neemias pôde seguir firme na obra da restauração dos muros. Então, irmãos, Neemias estava lá na Babilônia, no reino de Artaxerxes. Ele era um copeiro do rei, mas ele tinha um bom testemunho. Ele não se misturou, né? Pelo fato de ele estar lá no meio de pessoas ímpias e idólatras, que ele tornou-se idólatra, soube conviver com a situação. Tem muito crente que não sabe conviver com a situação. Nós, como cristãos, muitas vezes vamos ter que estar no meio de pessoas prestando algum trabalho junto, até mesmo estar numa reunião juntos, né? Reunião de negócios, reunião até de vários tipos de reuniões, estarmos juntos com pessoas não crentes, que não têm o mesmo propósito que nós, mas o nosso propósito não pode fugir, não pode mudar, não podemos nos emprestarmos ao mal, simplesmente porque estamos no meio de pessoas maus. Tem pessoas que facilmente cedem para o mal quando elas estão misturadas com pessoas perversas. Então é preciso a gente ter essa consciência. Neemias estava lá no palácio, mesmo assim ele testificava, ele glorificava a Deus com a fidelidade que ele prestou ao seu patrão, que era o rei, né? Ele era zeloso no cumprir da sua tarefa, e isso fez com que ele se destacasse. E um dia que o rei o notou um pouco diferente, logo percebeu que ele não estava dentro da sua normalidade, que alguma coisa estava acontecendo, que estava lhe causando constrangimento, tristeza. Aí, quando o rei lhe pergunta, ele aproveita a oportunidade para fazer o pedido e foi aceito de imediato por causa da sua postura de um bom prestador de trabalho. Isso é de extrema importância. Muitas das vezes acontece isso. Pessoas, mesmo sendo cristãs, quando o patrão está perto, ela pinta e borda na sua função, ela tem uma tarefa, uma missão que ela precisa fazer, mas ela leva relaxadamente quando o patrão está perto. O patrão estando perto, ela vai com todo cuidado, forçadamente, né? Mas o patrão não estando perto, infiel no horário, tanto no horário de entrar, de sair, nos horários de almoço. É preciso ter muita vigilância, é preciso ter muito cuidado, porque a Bíblia recomenda que nós devemos prestar os trabalhos dos nossos senhores da terra como se estivessem prestando ao Senhor do céu. Então a gente precisa ter esse cuidado.
Então, Neemias alcançou sucesso no seu pedido, porque ele tinha de fato um testemunho que lhe mostrava uma excelência de capacidade de servidor. O segundo subtópico aqui, do segundo tópico, foi o propósito do restaurador fiel. Crente precisa ter propósito. Em Neemias, leamos, e não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Quando o Senhor coloca algum propósito em nosso coração, devemos saber a hora certa de declarar aos outros. Então, irmãos, olha só. Deus muitas vezes coloca um propósito no coração de alguém para trabalhar na obra, para realizar alguma missão, principalmente na liderança. Aí Deus dá um propósito, a pessoa não espera o momento certo e começa logo a espanar, começa logo a relatar para outras pessoas, daqui um pouco está acontecendo algum transtorno. E Neemias soube segurar e esperar o momento certo. Ele já estava lá executando a obra e os inimigos queriam atrapalhar a marcha, o andamento da obra, queriam fazer com que ele até armar cilada para ele, para poder que ele não realizasse aquilo ali. O que acontece muitas das vezes, irmão, pelo fato de você ser um cristão, muita gente vai se levantar e procurar colocar areia na sua engrenagem para que ela não funcione bem ou até pare e você não alcance o seu propósito. É preciso manter-se vigilante, cuidadosamente e fugir das artimanhas, vigiar para que você fuja das artimanhas do inimigo e não pare a sua obra e não revele também o seu propósito fora de momento. Espere o momento certo de declarar alguma coisa para que alguém não venha usar de artimanha e atrapalhar a realização do seu propósito por causa da revelação fora do tempo. Então vigiemos nisso. Aqui o terceiro subtópico, o segundo tópico vai falar sobre 52 dias de restauração. A fidelidade e o esforço desse restaurador foram tão grandes que aqueles muros ficaram prontos em tempo recorde, exatos 52 dias. Quando o coração do povo se inclina a trabalhar, o Senhor honra os esforços de seus servos e a obra flui de forma eficiente e eficaz. Então, se houver uma união no propósito, principalmente, irmãos, se é um grupo, e nesse grupo tem um líder, e todos atentarem para aquela liderança, colocar aquela liderança como cabeça, a partir do momento que vamos realizar isto, e todos se dedicarem na construção, na realização, na idealização daquele projeto, é claro que o Senhor vai dar graça, vai dar força, vai dar sabedoria, vai preparar tudo para que as coisas ocorram, fluem perfeitamente e o nome do Senhor vai ser glorificado e, por certo, os que estavam naquela missão, naquela tarefa, também serão honrados pelo Senhor e aí também serão reconhecidos pelos outros, ainda que alguns tentem fazer o contrário, né? não reconhecer, tentem protestar, tentem travar, mas o certo é que a lei da justiça fará com que eles tenham que reconhecer. Então, de extrema importância manter-se fiel e batalhar com todas as forças para que possamos fazermos tudo dentro do melhor propósito, que é de realizar aquilo que nos foi colocado às mãos. O terceiro tópico fala sobre um restaurador fiel
não desanima. Então, irmãos, se Neemias tivesse desanimado diante das circunstâncias que surgiram, mesmo depois de ter alcançado a liberação e até mesmo os materiais para a realização da obra, se ele fosse olhar para a dificuldade, aí ele não conseguiria. E também, diante dos seus opositores, que foram formados contra ele, grupos para poder tentar impedir, se ele fosse desanimar com os problemas que ele estava vendo diante dele, ele não conseguiria realizar a obra. Então, nos diz assim, o primeiro tópico fala sobre um fiel não recua diante da oposição. Quando os adversários de Neemias tentaram embargar a obra, ele deu-lhe a resposta certa. Vejamos, e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha, irmãos, ele recebeu o convite para que largasse a obra e fosse atender eles numa reunião que ele já sabia que era simplesmente para poder atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho. Ele não largou, não deixou a obra, não foi atender, ainda que eram pessoas que se sentiam autoridade, se sentiam dono da cocada, ele não foi atender e ainda mandou a resposta: diga para eles que eu não vou, que eu estou fazendo uma grande obra. Se eu cessasse de fazer essa obra, ele disse, para ir ter com eles, ele iria atrapalhar o andamento da obra. Ele tinha propósito, um tempo para a realização da obra, então ele mandou resposta. E claro que isso causou mais fúria nos inimigos, mas é assim mesmo. Se a gente está na batalha, mano, quem está na batalha tem que enfurecer o mesmo inimigo e vencê-lo no poder e na autoridade do nome de Jesus, no caso dos inimigos espirituais. Então, irmãos, ele diz assim, quando entendemos em nossos corações, ou intentamos em nossos corações fazer o melhor na obra do Senhor, o inimigo logo levanta os seus aliados para tentar nos tirar do propósito de Deus. Façamos como Neemias, não recuemos. Então, irmão, não recua, não larga o seu trabalho para dar atenção para o inimigo. O inimigo, ele vai fazer de tudo, vai gritar, vai se estribuchar, mas você permaneça firme fazendo o que Deus colocou no seu coração, o propósito que Deus colocou no seu coração a realizar. Não ceda, não deixa o inimigo atrapalhar esta marcha que você propôs seguir. Vá até o fim, porque é lá no final que está a vitória plena. E a vitória do crente não está no início e nem no meio da carreira, mas está no final. Claro que para você chegar no final, você tem que começar e prosseguir. Mas a vitória está no final. Então, seja perseverante, fiel no seu propósito. O segundo subtópico fala sobre um fiel não se atemoriza, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se executará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Uma das táticas do adversário é tentar nos colocar medo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Por isso, não temas e faça o melhor de Deus na restauração daqueles que precisam de uma palavra edificante. Então, irmãos, procure colocar sua vida para atender o propósito de Deus e não dê atenção para o inimigo, porque quando você
começa a servir a Deus, começa a se dedicar à obra de Deus, vai se levantar muitas coisas, muitos inimigos se levantarão para tentar atrapalhar. E aí precisa vigiar muito, que pode ser pessoa bem próxima de você, pode ser uma autoridade também com domínio, poder sobre grupos que tentarão te espantar, fazer você parar, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor aqui de pânico, mas nos deu o temor que nós temos que ter a Deus é o temor respeito, não o temor pânico a Deus, mas ao inimigo. Você não tem que baixar a cabeça diante dele, mas olhar qual é o propósito de Deus para a sua vida e manter-se firme em atender o que Deus colocou no seu coração. Então, que nós, como igreja do Senhor, possamos estarmos firmes no nosso propósito e não temer as ameaças do inimigo e prosseguirmos firme no propósito de edificar vidas, de levar pessoas, restaurar aqueles que uma vez serviram ao Senhor e depois largaram mão. A gente precisa estar sempre com cuidado em buscá-los e reedificar vidas e também trazer aqueles que estão na vida, na sarjeta, estão caídos, a uma vida de segurança, firmar os pés na rocha. Então, como cristãos, todos nós temos esse dever de estarmos prontos a cumprirmos aquilo que é o propósito maior de Deus, que é salvar e libertar vidas. O terceiro subtópico fala sobre um fiel não foge. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Ele disse, eles estavam ameaçando para tentar botar ele para correr, mas ele respondeu assim, eu disse, um homem como eu fugiria? Agora vamos ver aqui, irmãos. Existem muitos obreiros atualmente que estão fugindo da obra, não querem assumir responsabilidade. Olha, irmão, muitos obreiros só estão querendo, sabe o que, irmãos? Estão querendo se aparecer. Cheio de obreiros aí, que eles são obreiros só de púlpito, são artistas de púlpitos, precisam de buscar, de servir a Deus, de ser eficiente, ser cavador de poço. Ele quer beber água, mas sem cavar o poço. Ele só quer beber água. Então eu preciso que tenha fibra. O obreiro tem que ter atitude de trabalhador, porque ele precisa, como também muitas das vezes está na questão da escolha. Quando alguém vai se levantar um obreiro, Paulo disse que era preciso escolher homens que fossem fiéis, viu, irmãos, e idôneos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim tem muita testemunha ouviste, confio a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinarem a outros. Viu? Tem que ter fidelidade e, além de tudo, ser idôneo, ser avançado no conhecimento da matéria que você vai ter que passar. No nosso caso de Bíblia, você precisa, pelo menos, dar preparo para os rudimentos. Então, é preciso ter cuidado. Ele diz assim, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aí, irmão, nesse versículo aí, muita gente pula fora, porque sofrer não, todo mundo está querendo um evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade. Chegou no evangelho, tudo tem que dar certo, não pode ficar doente, não pode faltar dinheiro no bolso, tem que ter os melhores empregos. Esse é o evangelho que se prega por aí, mas o evangelho genuíno de Jesus diz que no mundo haveríamos de ter aflições, mas ele disse, eu venci o mundo. Ele venceu e aqueles que estiverem servindo a ele com fidelidade, por certo, vencerão também. Ele disse, Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, você foi chamado pelo Senhor, ele te alistou, ele como comandante te alistou para uma guerra contra o mal, uma guerra contra a impiedade, uma guerra contra aqueles que querem levar o povo para uma apostasia, levar o povo para coisas que
são aberrantes, viu, irmãos? Então é preciso ter muito cuidado, é preciso manter-se firme, não fugir do propósito, permanecer fiel. Vive negligenciando, alguns obreiros, vive negligenciando o ministério que o Senhor colocou em suas mãos. A palavra de Deus nos adverte: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para santuário. Esforça-te e faze a obra. Em 1 Crônicas 28:10. Então, o obreiro do Senhor não fuja de suas responsabilidades na obra da restauração. Então, é uma exortação aqui a todos os obreiros: não fuja da sua responsabilidade. Tem muita gente fugindo da responsabilidade, quando se aperta aqui, ele corre, vou mudar de ministério, mas não é porque Deus mandou, não. Todo mundo que sai, chega no lugar, foi Deus que mandou, mas na realidade é porque muitas das vezes está fugindo da responsabilidade, fugindo dos compromissos, ou alguns que estão querendo simplesmente estar no topo da pirâmide, querendo se aparecer. Quando chega um lugar que ele é travado, ele não tem paciência para nada, não sabe esperar nada. O que ele quer que está correndo para lá e para cá, e o negócio tem estado meio complicado, meio difícil. Mas que Deus nos desperte a termos comportamento como de Neemias, sermos fiéis e batalhadores pela causa do Senhor. Aqui o próprio pastor Neemias Nunes nos traz dessa vez a reflexão preto no branco, que ele diz assim: o mundo tem passado por tempos difíceis devido à pandemia como o do coronavírus, ou seja, o Covid-19. Muitas famílias estão sendo desoladas com mortes e desequilíbrio financeiro. Preciso ser como Neemias, que se comoveu com o sofrimento dos seus irmãos. Irmãos, será que nós somos, como igreja, de fato estamos nos comovendo com o sofrimento dos nossos irmãos, aquelas pessoas que perderam dos seus entes queridos? E nessa pandemia aí, algumas pessoas que tiveram problema na finança, né, irmãos, e ficaram caidinhos, e alguns têm até uma condição de atender, mas infelizmente cada um vai cuidando de si e esquecendo os companheiros da igreja, os irmãos. A gente precisa rever a situação aí, dar uma olhada para rever nossos conceitos, porque como cristãos nós temos que termos o exemplo de Cristo, seguirmos o exemplo de Cristo. Vamos aqui na conclusão, irmão, que nos diz assim: o mundo em que vivemos está um verdadeiro caos, confusão. Deus quer levantar homens e mulheres como Neemias para restaurar pessoas. Não podemos, em nenhuma hipótese, negligenciar o nosso chamado. São milhões de pessoas que vagam por este mundo, precisando ter as suas vidas restauradas. Cadê os fiéis da terra para ajudar nessa restauração? Aí, irmãos, aí é uma exortação para a nossa vida, né? Cadê os fiéis da terra para ajudar aqueles que de fato estão na sarjeta, estão caídos na sarjeta? A gente precisa dar uma força, a gente precisa buscar força no Senhor, orientar. Muitas vezes você não tem dinheiro para ajudar ninguém, mas você tem uma palavra de conforto. Você é um instrumento de Deus. Na realidade, a palavra é de Deus. Você vai lá e aprendeu na Bíblia, vai lá, faz aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você sabe que de fato é o que Deus mandou fazer. Faça, dê uma palavra de conforto, mostre que há um Deus que nos desampara, um Deus que está sempre presente. Nosso Deus, Ele é
Deus onipresente. E também é onisciente, Ele conhece os nossos caminhos, Ele sabe o verdadeiro propósito. Então a gente precisa, de fato, buscar o Senhor, mas Ele também é onipotente, Ele pode tudo, Ele pode tirar uma pessoa da sarjeta, do saco do lodo, do lamaçal, e colocar assentado entre príncipes. Então, irmãos, muitas das vezes a gente chega e vê uma pessoa totalmente caída, totalmente, olha assim, os nossos olhos não tem mais jeito, né? Mas Deus pode restaurar aquela pessoa e fazer daquela pessoa um importantíssimo obreiro na sua causa e que vai ajudar muito. Então, não despreze ninguém, irmãos. Não despreze ninguém. Dê sempre uma palavra de incentivo. Naquele que você puder ajudar, ajude. E se você não puder, mas se você tiver condições de somar forças com outros e ajudar, faça isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, vamos, irmãos, trabalhar nessa obra de restauração de vidas. Neemias restaurou os muros. Os muros falam de segurança. Muitas pessoas estão inseguras, estão totalmente, irmãos, à mercê do mal. Nós precisamos levantarmos um muro de proteção para aquelas pessoas. Que Deus coloque nos nossos corações esse desejo, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações por meio dessa aula. Eu sou o pastor José Francisco e congrego ali na primeira Assembleia de Deus de Austin, né? Estou na congregação em Carlos Sampaio, na rua. A nossa matriz fica na Felipe Salomão, aqui em Austin, 835, tá? E a congregação na rua Iruçu, lá em Carlos Sampaio, a congregação Rua Iruçu, número 14, lá em Carlos Sampaio. Então, a gente está nessa missão aí de preparar obreiros, de orientar as pessoas, e eu quero estar agradecendo você por estar conosco nessa aula. Inscreva-se aí no canal e glorifique o nome do Senhor. Deus nos abençoe e que a gente possa de fato tirar proveito dessa aula e colocar em prática aquilo que aprendemos com a vida de Neemias. Deus nos abençoe e nos guarde. Meu pastor chama José Augusto Nunes e eu sou José Francisco Rosa. Ok? Paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe rica e poderosamente.